Olá, voltamos, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje respondendo mais uma pergunta que foi proposta lá no Instagram. Então a pergunta dessa vez foi: qual o medo de assinar ou fazer contratos? Isso é muito importante na vida profissional. Então, vou começar aqui com uma afirmação que mandaram e não com uma pergunta. Que bem pelo contrário, diferente em mostrar que por escrito é bom para ambas as partes e não é uma desconfiança. Sim, gente, essa afirmação ficou meio confusa, mas não é uma desconfiança fazer contratos, e sim demonstrar o que fica bom para ambos, contratualmente. Isso quer dizer por escrito, né? Ninguém esquece no caminho, então é ótimo. Então, começamos com essa afirmação. A primeira pergunta que eu tenho aqui é: preciso de um advogado para ler o contrato sempre? Não, gente, não é sempre que é necessário um advogado. Até porque com o passar e o decorrer dos contratos que tu vais lendo no caminho da vida profissional, tu vai já entendendo como funciona, vai se acostumando com o vocabulário. Claro, no começo é bom para os contratos mais rebuscados, contratos que tenham mais cláusulas, então é bom ter um advogado. Mas o advogado não é bom só para contratos, tá? É sempre bom a gente ter, independente se somos uma empresa ou uma pessoa física, um profissional empresa ou um profissional pessoa física, é sempre bom ter um advogado. Podemos conversar isso num outro momento, mas é sempre bom ter, tá? Por quê? Porque ele ameaça as outras pessoas? Não, gente, bem pelo contrário. O advogado tá ali que é para ele tentar minimizar os problemas antes que eles aconteçam, né? Eu, pelo menos, uso advogado para isso, para minimizar problemas antes que eles aconteçam. Então, tá. Vamos para a próxima. Como devo me comportar quando faço um trabalho para um familiar? Vamos separar um trabalho de lavar uma louça para a mãe, ou limpar uma casa para um padrinho, para uma madrinha, para um tio, enfim, de um trabalho profissional, tá? Qual é a diferença dos dois? Por exemplo, um marceneiro, quer dizer, o trabalho que ele exerce profissionalmente é a marcenaria, né? Não é a limpeza, não é mandar um e-mail, não, é a marcenaria. Então, se ele vai fazer algo de marcenaria para um familiar ou para um cliente, deve ser a mesma atitude, gente. E ninguém deve ficar milindrado ou se sentir não privilegiado porque aquele profissional talvez não tenha dado os privilégios que aquela pessoa precisava, segundo ela mesma, tá? Trabalho é trabalho. Se a pessoa trabalha com aquilo é porque ela precisa daquele sustento. Então a gente tem que respeitar. Esse profissional pode fazer alguma coisa a mais para esse familiar, de repente dar um brinde, fazer alguma coisa que seja a mais? Pode, claro que sim. Mas ele tem que dar as notas, tem que fazer contrato, tudo igual. É o trabalho da pessoa. Então, nós temos que respeitar, saber respeitar o que é a vida profissional e o que é a pessoa familiar, né? Tem que saber respeitar e diferenciar isso, senão fica muito confuso. Mas, Dani, como é que eu vou dizer para o meu familiar que eu vou fazer um contrato com ele? Vamos seguir o exemplo da marcenaria, tá? Gente, é simples.
Só que a tua postura tem que ser a mesma o tempo inteiro. Então, assim, é bem simples, tá? Gente, eu vou trabalhar como marceneiro, eu trabalho como marceneiro e eu trato os meus clientes da mesma forma que trato a minha família ou os meus amigos, tá? Mas para os meus amigos, para minha família, eu parcelo um pouco mais, ou eu tenho um brinde no final, enfim, aí tu decides. E isso não é necessário, tá? Isso seria um plus. Mas eu trato da mesma forma, até porque a pessoa que vai te contratar, independente de ser família ou não, ela espera um excelente trabalho, não um trabalho meia boca, né? Então, nós temos que, em contrapartida, dar um excelente trabalho. E um excelente trabalho parte também do atendimento, das notas fiscais, do contrato, de tudo isso. Isso é um excelente trabalho. E ao final perguntar para o cliente se ele gostou, se está gostando, como é que tá. Esse é um excelente trabalho, independente para quem você vai oferecer esse trabalho. Próxima pergunta. Por que é tão difícil fazer um contrato com um parente? Por isso, gente, porque é muito confundido. As pessoas confundem e ficam milindradas e ficam ofendidas quando uma pessoa da família que é um profissional, que tem aquilo como seu trabalho, como sua renda, como seu sustento, cobra. Não, mas ele tem que cobrar, gente. Ele tem que cobrar de todo mundo. Ele é um profissional. Ele não trabalha porque gosta, ou até pode trabalhar porque gosta, é claro, mas ele não trabalha apenas por hobby. Trabalho é trabalho. Então é por isso, porque as pessoas confundem as estações. A pessoa tem uma loja, o profissional tem uma loja e todos os parentes querem desconto. Não, gente, não é assim. Não funciona dessa forma. O parente pode dar algo diferente para esse familiar, um atendimento diferente, pode, mas não exijam mais do que a pessoa pode dar, tá? Trabalho é trabalho. Próxima questão. Tenho medo de saber escrever da forma correta, de não saber escrever da forma correta o contrato. Nesse momento é sempre bom ter um advogado, tá, gente? Para fazer esses contratos, porque ele vai saber a forma correta de escrever. Hoje em dia tu pode ter um contrato de uma folha de ofício. É um trabalho simples, tu vai fazer uma mentoria, vai fazer uma entrega de algo que a pessoa precise usando o intelecto. Uma folha de ofício é o suficiente, não precisa mais do que isso. E o advogado faz isso rápido, não tem problema nenhum, não tenham medo de advogados. Entendam que eles são profissionais, eu tô arrumando aqui as perguntas, por isso que eu tô olhando para cá. Entendam que eles são profissionais que estão no mercado para ajudar e cooperar, desde que tu faça tudo da forma correta. Obviamente tu não vai ter medo do advogado, né? Então, vamos para a próxima. Tenho medo de não interpretar direito o contrato. Pega um contrato, leia. Se você não conseguir interpretar todas as cláusulas, marca as cláusulas que tu não conseguiste interpretar e quem sabe procura um amigo que entenda. Eu iria diretamente no advogado, né? No meu caso, na advogada. Então, mas se tu não tens uma advogada ainda, se tu não tens um advogado ainda, quem sabe procura aquele amigo que está acostumado com essa linguagem. Mas também não exija do amigo que ele tenha certeza de tudo que ele está dizendo, ok? É uma ajuda, é apenas uma ajuda. Saiba diferenciar responsabilidade. Próxima pergunta. Tenho medo de ali estar escrito obrigações que não vou cumprir. Para isso que serve o contrato, gente. Justamente para que vocês possam
discutir, conversar e melhorando esse contrato com o passar da discussão, antes dele ser firmado. Então, se ali tem cláusulas que tu não pretendes cumprir, quem sabe retire-as, melhore-as, mas não mantenha no contrato as cláusulas que não pretendes cumprir. Porque isso, cumprir cláusulas faz parte de um bom profissional, né? Afinal, não é apenas o cumprimento das cláusulas, mas é um acordo que vocês estão cumprindo, que vocês estão fazendo, por isso tem que cumprir, né? Acordos são para serem cumpridos. Não faça um acordo se você não pretende cumprir este acordo. Próxima questão. Vocês estão vendo um barulho aqui? Hoje vai ser com barulho mesmo, tá? Porque eu preciso gravar e os vizinhos não param de gritar. Então, hoje vai ser com barulho mesmo. Tenho medo de a pessoa me enrolar com um contrato. Bem pelo contrário, gente. Contratos são para esclarecer as expectativas, porque muitas vezes a gente tem muita expectativa num terceirizado, ou numa empresa, ou numa pessoa que vamos fazer um acordo, e a pessoa não está muito disposta a cumprir todas aquelas expectativas. Então é bom conversar por escrito, dá mais trabalho. Fazer tudo direitinho por escrito, sim, muitas vezes dá mais trabalho, mas é mais trabalho antes para ter menos trabalho depois, isso é, menos incomodações depois, né? Então não tenham medo de contratos, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por mandarem as respostas, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por enviarem as suas perguntas lá no Instagram. Vou abrir mais janelinhas no decorrer do mês ou no decorrer do ano. E mandem suas perguntas, não tenham vergonha de mandar perguntas, eu sempre digo isso. Gente, tudo que pudermos fazer para nos desenvolvermos profissionalmente, principalmente nos relacionando melhor enquanto profissionais, vai ser em prol do crescimento. Então, apareçam, se inscrevam aqui no canal, apareçam lá no Instagram, me mandem perguntas e seguimos conversando. Um bom trabalho para vocês!